Takae Otaki. Aproveitando o lançamento do quarto filme do Thor, eu resolvi problematizar uma história clássica do herói. Uma história que eu fico bastante surpreso que ninguém nunca abordou aqui no YouTube. Se trata da segunda história do herói publicada na Marvel Comics, da Journey into the Mystery 84. Mas, antes de entrar na história, eu não sei se você aí que está assistindo só conhece o Thor pela sua faceta cinematográfica ou dos quadrinhos mais atuais, mas antigamente, nas primeiras histórias, o Thor tinha um alter ego, que era o Donald Blake, um médico manco que, ao bater sua bengala no chão, se transformava no poderoso Thor, e ficava bem ambíguo ali se ele ficava grande, forte como um deus mitológico, ou se ele de fato trocava de lugar com esse tal ser poderoso e místico. Então, fiquem com isso na cabeça, quando eu falo de Donald Blake, é um médico manco que não sabe que é o verdadeiro Thor. Isso foi reticonado vários anos depois, e isso não se encaixa aqui nessa história. Na história, ficamos sabendo que um pequeno país da América Latina, chamado San Diablo, está em conflito civil entre forças democráticas e forças pró-comunistas. E o líder dos comunistas, chamado de Executor, está ganhando, e ele tem esse apelido por mandar fuzilar qualquer um dos seus opositores, porque ele é muito mau, cruel, antidemocrático e blá 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 blá. E, porra, quem coloca o nome de um país de São Diabo? Então, naquelas coincidências impossíveis que só podem acontecer em histórias em quadrinhos, por pura força de Odin, os Estados Unidos estão enviando médicos e enfermeiros para San Diablo para ajudar a pobre população que está sem medicamento por conta desse ditador tirano. E quem vai para lá? Claro, Don Blake e Jane Foster. Vemos o barco dos médicos americanos sendo atacado por caças de San Diablo. Caças esses bem caricatos, inclusive com um adesivo da foice do martelo, para a gente ter certeza absoluta que são comunistas, malvados e covardes, atacando bondosos médicos americanos que não podem nem se defender. Então, Don Blake se transforma no poderoso Thor, que pulveriza esses caças, e claro, ele não mata ninguém, porque isso é super possível. Então a gente conhece a figura do Executor, um cara com uniforme militar, barba, boina vermelha, muito parecido com o tal revolucionário sul-americano. Talvez agora você esteja se perguntando, pô, os Estados Unidos, que nem saúde pública tem, tá mandando médicos e enfermeiros para um país de terceiro mundo? Isso soa meio esquisito, não é? Mas, sim, isso meio que era verdade. Um exemplo dessa mesma época é que em 1961, um ano antes dessa história, o presidente John Kennedy adotou como política internacional enviar vários jovens americanos, sejam eles brancos, negros, mulheres, para ajudar ao desenvolvimento desses tais países de terceiro mundo. E não é à toa que ali pela década de 60 começou a surgir um monte de ditadura apoiada pelo governo dos Estados Unidos, com medo de um tal de Che Guevara que queria unificar toda a América Latina. O roteiro não esconde em momento nenhum que essa história é uma metáfora clara para Cuba e Che Guevara. Sim, Che Guevara e não Fidel Castro, por mais que ele apareça em um dos quadros. Cuba tinha tido uma revolução popular há pouquíssimos anos dessa história, e Cuba fica apenas a alguns minutos dos Estados Unidos via barco.
E o Che Guevara era um revolucionário argentino que via toda a América Latina como um único país e queria unificá-lo na marra. E os Estados Unidos, imperialista do jeito que é, o via como uma grande ameaça. Uma ameaça tão grande quanto a União Soviética. A história não tem nenhum pingo de sutileza. Os sul-americanos são representados como um povo sujo, maltratado, com traços rudes e enrugados, enquanto os norte-americanos são retratados como um povo limpo, jovem, reluzente, cheios de nobreza. Isso é muito acentuado que o Che Guevara, ao avistar a Jane Foster, quer transar com ela, quer casar com ela de todo jeito, afinal ele nunca viu um anjo tão belo, afinal se trata de uma americana, e ela mostra um ideal feminino, mostra nobreza de caráter e autossacrifício para salvar o seu amado. Eu acho engraçado como os Estados Unidos gosta de vender essa imagem meio de conto de fadas, como se eles fossem bonitos e democráticos, belos e nobres por dentro e por fora, enquanto todo o resto é feio, malvado e bobão. E eles sempre se vendem como esse homem alto, louro, de olho azul, forte, que é muito mais próximo de um ideal nazista do que um americano de verdade. E bem, no final do quadrinho, o Thor derrota todo o exército comunista, ajuda o exército democrático a tomar o poder, enquanto Che Guevara está fugindo ali todo atrapalhado com um saco de dinheiro. A gente vê um dos diálogos mais hilários dessa época, com os próprios aliados fuzilando o Che Guevara e dizendo que os americanos são os nossos verdadeiros amigos. Bem, o intuito desse vídeo não é defender nem o Fidel Castro, nem o Che Guevara. Eles sim mandaram executar um monte de opositores, mataram um monte de gente, e isso não dá para negar. Eu só trouxe essa historinha aqui porque eu queria que vocês conhecessem essa visão distorcida que os estadunidenses tinham do povo sul-americano lá na década de 60. A Marvel tem várias histórias bem políticas nesse período em que eles distorcem vários povos, principalmente sul-americanos e asiáticos. Se vocês têm interesse que eu meta política no gibizinho de vocês, deixe aqui bastante comentários que eu posso trazer com maior frequência esse tipo de história, pouco comentada e até pouco debatida. Se você quiser ler essa história do Thor, ela é bem fácil de encontrar. Você pega aí qualquer encadernado com as primeiras histórias do Thor que você vai encontrar. Eu vou deixar aqui alguns links da Amazon para alguns desses gibizinhos, caso você queira comprar e ajudar aqui o colega. Então é isso aí, até a próxima.